Olá pessoal, de volta com o Samicast. Ricardo, como é que você tá? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, estamos nessa pendenga aí da tia do JHC, se ela vai ser ou se não vai ser ministra, mas aí o pessoal comenta que toda essa situação e outras situações políticas do Estado, elas desembocam na mesma questão, que eles classificam até de uma forma pejorativa Alagoas como faixa de Gaza, por conta de dois grandes elementos políticos da política nacional, não só local, nacional. O Arthur Lira e o Renan Calheiros. Queria a sua opinião sobre isso, se isso é um certo, se é um preconceito da imprensa como um todo, se essa questão da tia do JHC, ela está sendo colocada em banho-maria justamente para não desagradar nenhum desses dois elementos. O que é que você acha disso tudo? Vamos por parte. Eu concordo com você, acho que tem muito de preconceito em relação a isso. Sempre há, né? Quando se faz uma referência aqui a Alagoas, particularmente, até pelos personagens, né? Que nós mandamos para Brasília, eles ganham uma importância muito maior, por exemplo, do que o Estado de Alagoas tem na política nacional. Mas citando o Collor, né? Que agora está preso, foi presidente da República, e aí tem o Renan Calheiros, foi presidente do Senado 3 ou 4 vezes, o Arthur Lira, 2 vezes presidente da Câmara. Estou falando de personagens mais recentes. Houve outros, diga-se passagem, eu até ressaltaria com melhor qualidade, o caso do Teotônio Vilela, o velho Teotônio, que era um gigante, né, um sujeito respeitabilíssimo e respeitadíssimo. Mas eu não gosto dessa expressão, até porque ela remete ao que a gente está vendo, essa carnificina, né? E não é o caso aqui, pelo menos por enquanto, e eu acredito que não vai acontecer, não morreu ninguém, né? E lá na faixa de Gaza você tem um morticínio, né? Você tem uma chacina cotidiana e permanente. É uma das coisas mais cruéis e perversas. Eu acho que Alagoas já deveria ter superado essa história do que acontece aqui, desses pequenos embates, né? E aquela guerra já teria se resolvido há muito tempo também. Deveria, sim, se houvesse interesse efetivo das grandes potências, o que não é o caso. Estados Unidos, Rússia e China, se quisessem resolver ali, resolveriam. Só quem pode resolver ali são eles. Eu me lembro que você fala dessa expressão em tom jocoso, mas eu me lembro do Chaplin, né? O Chaplin fez O Grande Ditador, ele concebeu aquilo em 1937, ou seja, bem antes ainda de começar a Segunda Guerra Mundial. Ele fez um filme que foi censurado no Brasil, né? Em 1941, né? A ditadura Vargas não sabia para que lado ia, e a tendência era ficar com o eixo, né? E aí depois o Chaplin disse, se eu soubesse que ia acontecer isso, eu não teria feito uma brincadeira, porque era humor, né? Com o personagem, o ditador, o Hitler, e com o Mussolini, eram os dois, né? Pois bem, no caso Marluce Caldas, eu acho que também a essa altura o Lula já usa isso como um trunfo, inclusive para o Alcolumbre. É claro que tem a história do embate entre Arthur Lira e Renan Calheiros, mas tem também o Alcolumbre que tem interesse num outro personagem, que aliás é o personagem que é apoiado pelo Paulo Dantas, sabe-se lá por quê. Você já colocou no seu blog. Pois é, aí é uma coisa... Até lhe responderam. Pois é, um bobo, né? Me perdoe, é um bobão, um tolo, você ali até com fake news, etc. Mas vamos lá, independentemente disso. Lira e Calheiros, a gente precisa entendê-los como animais políticos da essência. Eles são frios, são muito frios, né? Mas também fazem política, cada um ao seu modo, com o fígado. E ali, quando tem um enfrentamento, até para demonstrar à turma do entorno que eu sou homem, eu sou macho, eles se atacam, né? De uma forma tão veemente que parece que é uma briga para valer. E a gente sabe que não é. Eles vão ali se entender, não tanto que eles se gostam não, até porque a gente sabe que político não tem amigo nem inimigo. Tem circunstância que estabelece o que é cada relação. Por enquanto eles são, entre aspas, inimigos, adversários, mas podem, um pouco mais adiante, já falamos reiteradas vezes sobre isso, virarem
amigos e irmãos. Que une os políticos é o interesse já dizia Júlio César. O imperador Júlio César, né? Já disse aqui. É engraçado. Eu recomendaria que as pessoas acessassem lá no YouTube, tá a entrevista dele aqui no Cada Minuto, que é uma entrevista interessante. Muito, um sincericídio, né? Exatamente. Em série. Agora, os dois nunca demonstraram, né, no seu comportamento político. Eu não falo da vida pessoal de ninguém. Cada um que haja do jeito que decidir agir na sua vida privada, e aí quem quiser suportar, suporte, ou até exalte, né, as qualidades que encontrar. Mas ele não tem nenhum sentimento nobre na atividade política, de altruísmo, de compaixão. Você nunca viu isso, né? Nem vai ver deles, não é só deles, não. Gente, o Lord Acton, que é uma frase fantástica, ele diz que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Esses caras chegaram muito próximos do poder absoluto. E aí ele diz, inclusive, até por isso, a maioria dos grandes homens, vamos considerar grande aqui no meio, né, em que eles atuam, são maus. E eles são maus quando estão na atividade política. Até porque aí a gente vai para outro personagem, né? O Maquiavel, o principal objetivo do político que está no poder é permanecer no poder. E daí ele recomenda, seja mau. E eles aprenderam isso, ainda que não tenham lido Maquiavel. Duvido até que eles tenham lido, não são muito chegados. Eles têm um aprendizado prático no meio que é fantástico, né? E supera, inclusive, qualquer literatura. Não tenha dúvida nenhuma. A literatura serve para quem está do lado de fora como nós, né? Que precisamos entender e aprender o que eles são. Você pega grandes analistas da alma política, né? O próprio Maquiavel, como eu falei, o Montaigne, Michel Montaigne, Etienne Laboetie, todos eles falam. Eles têm aliados ou subalternos ou cúmplices, entendendo aqui, enfim, na atividade política. Não tem amigos, não tem a capacidade de fazer amigos ali dentro, porque ali dentro não cabe nenhum sentimento de amizade, ou mesmo, repito, de solidariedade, de compaixão ou de empatia que eu citei aqui. Não cabe. O meio exige que eles sejam assim, e eles se adaptaram muito bem. Então, o Renan e o Arthur não são diferentes da grande maioria dos políticos. Eu não vou dizer percentual aqui. Evidentemente, algumas pessoas, e eu ao longo da minha vida, são 45 anos acompanhando isso de perto, eu vi algumas pessoas que não se adaptaram. Eu vou citar aqui a Liomar, né? E o cara sofre emocionalmente. O Theo Vilela é um pouco isso também. O Theo Vilela é um sujeito de alma comum. O Theo tinha alguns momentos de sofrimento que ele entrava num buraco, né, que para sair era difícil, porque ele tinha esses sentimentos de homem comum. Ao político não cabe esses sentimentos de alma comum. Eu costumo dizer, até em tom de plague, que o político não é pior do que a nossa espécie, mas ele carrega o que a nossa espécie tem de pior. Exercer isso é uma questão de consciência. E é muito difícil você encontrar essa consciência crítica que diga, epa, daqui eu não passo. Objetivamente, faixa de gás aqui, faixa de gás em São Paulo. Se fosse, do ponto de vista objetivo, escolher uma faixa de gás, eu ia para o Rio de Janeiro. Exatamente. Me perdoe, né? Porque ali o sangue corre no meio da canela. Os dois são esses políticos essenciais, né, da alma, enfim, primitiva de político. E eu até citava para você aqui, vindo na caminhada, eu mandei buscar um livro essa semana, recebi ontem, do Peter Burke, que é a História da Ignorância. Ele é uma figura interessante, um intelectual interessante. E é uma entrevista dele que ele diz assim, o brasileiro é muito melhor do que o britânico na vida privada. Mas na vida pública, o britânico é muito melhor do que o brasileiro. Por quê? Porque o processo histórico levou-os a ter um freio que nós ainda não aprendemos aqui. E nesse momento, até de redes sociais, em que você tem personagens absolutamente broncos que se tornam referência, né, de ideias, entre aspas, né,
apenas por uma frase, né? O cara usa uma frase, e você tem uma turba indo atrás. Até nesse momento, nós não conseguimos avançar ao ponto da atividade pública na Inglaterra ser muito mais civilizada do que a nossa. Vai demorar, vai. Hoje, Arthur Lira e Renan Calheiros representam muito bem esse momento que nós vivemos. E é aquele momento do Lord Acton. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Por isso, na média, né, os grandes homens são maus. E com um detalhe, Carlinhos, veja só a solidão, sim, desses caras quando eles deixam o poder. E eu já vi vários, né, sofrerem, né, e assim, e ainda que não fossem tão maus quanto esses dois que eu estou citando, né, sofrerem a solidão do pós-poder. É terrível. Mas é a construção deles. É uma opção que eles fazem, eles renunciam a algumas coisas que eu considero essenciais, por exemplo, a história da amizade propriamente, para ter outras que para eles passam a ser essenciais. E o poder está no centro da vida deles. É impressionante como a gente tem vários relatos disso, né? Inclusive aqui no CNCast, vários políticos passam por isso, falam das relações com os pais, outros políticos, ou de quando saíram da política. É pulo de 10, né? Como dizem. É isso mesmo. É isso mesmo. O cara diz assim, olha, é engraçado, a gente viu aqui, é interessante, não estou dizendo, não estou julgando nem analisando ele, mas Alexandre Aires diz aqui, ó, a história, né? Eu estou no meio político, mas na minha casa não. Exatamente. Porque ele sabe o que é aquilo. Eu cito, tem um exemplo histórico, qualquer dia eu conto aqui em detalhe, o Guilherme Palmeira, né? Guilherme pós, né? Governo do Estado, pós Senado Federal, pós-ministro do Tribunal de Contas da União, né? E ele diz, nitidamente, não tem amigo. Não tem amigo. E dito isso por quem tem o poder da palavra, né? Como é que se usa? O lugar de fala, lugar de fala, né? É importante e fundamental. É isso. Ricardo, vamos lá para a nossa dica cultural. A minha dica é uma dica inusitada. Eu estava preparando uma outra dica, mas aí esse final de semana eu assisti uma série na Amazon Prime chamada A História da Alimentação no Brasil. Olha só, História da Alimentação no Brasil. Virou chefe. Não, mas isso é mais sobre o contexto histórico da comida. Certo. É a obra baseada num livro do Luiz Cascudo, que eu confesso não li. É um gastrólogo, e ele fez uma vasta pesquisa sobre a origem da comida no Brasil. Por que a gente come o arroz e feijão com ovo numa região? E aí são 13 episódios. Cada episódio numa região diferente. O primeiro começa com o Pará, o segundo que é a farinha da mandioca, mas é maravilhoso, Ricardo. São 30 minutos cada episódio. Ele é um grandíssimo pesquisador. E é sensacional. O pessoal vai... O episódio 7, que é a história do cuscuz, é sensacional. Assim, eu recomendo a todos. Mas ele dá um conhecimento sobre o que a gente coloca no prato. O que o brasileiro coloca no prato e por que ele coloca isso no prato. A origem africana, alemã, espanhola, europeia, caribenha, de como a comida chegou ao ponto do que é hoje. E a comida brasileira é maravilhosa. Muito rica, sensacional, né? Muito rica. Em cada região tem o seu... E absorve, né, todas essas influências com naturalidade. E assim, do ponto de vista dinâmico, 30 minutos que voam. E assim, eu recomendo a todos. A História da Alimentação no Brasil, 3 episódios. E a sua, Ricardo? Pois bem, eu vou aqui sugerir... Eu não sou roqueiro, você sabe disso. Eu sou um cara da MPB, gosto de música clássica, música instrumental. Mas assim, eu vi essa semana o Rita Lee, Mania de Você, que é um documentário sobre a Rita Lee. É extremamente interessante, eu recomendo. Acho que tem 2 buracos ali que precisariam ser preenchidos. A história dela no Mutantes, que foi praticamente esquecida, ali é citada. E a história dela com a Elis Regina, por ser absolutamente improvável. Quando ela foi presa, quem chegou lá entre os artistas, né, para apoiá-la e fez um escândalo, né, que a Rita Lee estava grávida do Beto Lee, que é o primeiro filho dela, foi a Elis Regina. E a Elis Regina já era a Elis Regina, né, e foi quem puxou
a Rita Lee pela mão. Tanto que a vida toda depois elas foram muito amigas. A Rita tomou um baque quando a Elis Regina morreu de overdose, né? E é um problema também que traz o documentário. Essa relação dela com o álcool e com a droga. Gente, não dá para virar folclore. Não. Destruiu a vida dela. E em alguns momentos, assim, no auge da carreira dela, ela tem uma queda, um baque por conta disso, do vício de droga e álcool. E ganhamos, vício é vício, gente. Em jogo, seja o que for, em droga, não é moralismo, é uma questão de saúde mesmo. E assim, quando você tem uma pessoa como a Rita Lee, né, com a importância que ela tinha, não só pública, mas na família, e ela cai no buraco, puxa todo mundo no entorno, né? O Roberto Carvalho sofreu muito com isso. Os filhos também. Mas é um documentário muito legal, mostrando como ela estava à frente do seu tempo, e de fato, né, na linguagem. E é engraçado se você olhar, a censura atuou raspando, né, a obra dela. Tem o disco de ficar só uma música, o resto todos os caras censurarem. Mas parece hoje música de adolescente, né? Pois é. A Rita Lee, né? Agora na década de 70, aquela linguagem, mesmo Mania de Você, né? Mania de Você. Os caras censuraram Mania de Você. Porque era uma linguagem sexual. Né? Isso é um bando de otários. Eu só me lembro da história do Conselho Superior de Censura, do Milor Fernandes, dizendo: se é de censura, não é superior. Exatamente. Não é superior. Então, é isso. Vale a pena. É um bom documentário. E, assim, no final é pungente, é tocante. A carta que ela deixa para o Roberto Carvalho, para os filhos, é uma coisa linda. É muito bonito. Qualquer pessoa que se emocione com alguma facilidade, é o meu caso, se emociona muito. E foi o caso desse documentário, Rita Lee, Mania de Você. E outro documentário que eu vou citar, esse de MPB, com um personagem único também, Adoniran Barbosa, né? Adoniran, meu nome é José Rubinato, que foi o cara que deu uma linguagem e uma característica muito própria ao samba de São Paulo. Sim. Né? Vinícius de Moraes, né, dizia que São Paulo era o túmulo do samba, né? A provocação. E engraçado que os dois terminaram sendo parceiros, né? Em Bom Dia Tristeza, que é uma música triste, mas muito bonita, né? Dos dois, enfim. E o Adoniran, gente, tem um depoimento no final que eu quase digo um palavrão aqui, que é um soco, do Elifas Andreato, sobre ele. Ele fez várias capas, né? Para o Adoniran, disco do Adoniran, que é uma maravilha, é uma epifania, sabe? O cara, assim, ele traz, no depoimento dele, são 2 ou 3 minutos, um Adoniran que eu teimava em não enxergar. Vale muito a pena, não vou dar spoiler não, mas nossa, quando eu vi aquilo, eu fiquei absolutamente impactado. É como se eu voltasse o documentário, né, de trás para frente e passasse a ver ele, José Rubinato, de uma maneira completamente diferente, graças a esse depoimento do Elifas Andreato. Vale a pena, Adoniran. Meu nome é João Rubinato. Não vi nenhum dos dois, verei. Rita Lee, eu já li 2 livros dela. Só o toque que eu dou é o amor que o Roberto Carvalho tem a Rita Lee. Uma coisa, nossa, no documentário você vê, é uma coisa muito bonita, né? Sincera, né? Então ele tenta salvá-la várias vezes e às vezes cai também junto, enfim. Porque, na verdade, a pessoa como a Rita Lee, ela termina sendo meio suicida. Sim. Né? A Elis Regina suicidou, gente. Isso. Mas é isso. Foi um ótimo alerta que você fez. Muito bom alerta. Vale a pena, não dá para brincar e se achar que é folclórico. Engraçadíssima. E cheirava e fumava maconha e tomava litros de uísque. Uma graça. Gente, era muita dor. Era uma pessoa absolutamente atormentada em alguns momentos da vida dela, ainda que na vida dela ela tenha tido tantos momentos de grande felicidade. É isso. E sobre o Adoniran, é quando vocês forem a São Paulo, vá ao Bexiga. O Bexiga, que é o bairro dele, é o bairro que ele andou, que ele morou, que ele conviveu. Fama de mal-humorado. E pedir cigarro, né? Cigarro. Todo mundo que chegava pedindo cigarro. Né? Exatamente. Era o mau humor e a pedida de cigarro dele. É isso, Ricardo. Um grande abraço, então. Um grande abraço a todos, pessoal.